Segunda parte do consultório, seja de novo bem-vindo. É a sua vez de ligar, participar em direto e fazer a sua questão relacionada com podologia. O número de telefone disponível é o 22-508-3297, para o qual deve ligar, ou, se preferir, o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Estivemos na primeira hora a falar sobre micoses nos pés. Agradeço a sua presença, Dr. Francisco Freitas, podologista, no consultório mais uma vez. Muito obrigada. Vamos então abrir as portas do nosso consultório e ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Arrancamos esta primeira ronda com o Carlos Ferreira, de Santo Tirso, que tem 66 anos. Bem-vindo ao consultório, Carlos. Olá, boa tarde, Sr. Jornalista. Olá, como está? Tudo bem? Cumprimentos para a senhora e para o programa. É o seguinte, eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Doutor, que é assim, eu tenho tanto, já há bastante tempo, tanto fungos nos pés do lado direito, tanto o do lado direito, tanto da unha e tanto lateral, tanto da mais, que era mais grossa, e tenho, que já está um bocadinho avançado, e também do lado do pé, do lado direito na mesma, mas o exterior, o pequenino. E a seguinte, a pergunta que eu quero fazer ao Sr. Doutor é o seguinte, e agora, ultimamente, eu ouvi o Sr. Doutor a falar que, tanto que as micoses também dá comichão, e eu ultimamente sinto, tanto no meu corpo inteiro, portanto, com muita comichão, e às vezes aparecem assim, tipo, uns carocinhos que me aparecem, e irritam-me muito, porque digo, nós é para fazer comichão. E agora a minha pergunta era se realmente o Sr. Doutor se me podia dizer alguma coisa sobre isto, e se ele me poderia, tanto fazer uma consulta no consultório dele, uma vez que ele está aí, eu conheço bem o Porto, mas é assim, o consultório dele não conheço. Se eu pudesse entrar em contato com ele, para que ele me dissesse uma consulta, para ver se eu não iria a tempo de resolver este problema, e uma vez, porque agora, portanto, o que mais me aflige, e tenho muita comichão no meio dos dedos dos pés, mas tudo mais do lado direito. Muito bem, Carlos, muito obrigada pela sua questão. Temos aqui, portanto, duas partes, não é? Em relação à consulta, vamos no final desta chamada disponibilizar todos os contactos para que possa, de facto, marcar a sua consulta. Em relação ao problema, Sr. Doutor, podemos dar aqui uma ajuda? Sim. Muito obrigado, Sr. Carlos, pela questão. O senhor disse, além de outras coisas, disse uns carocinhos, não é? E eu gostaria de esclarecer isso, porque digamos que os carocinhos não são propriamente típicos de uma micose de pele. Falou-me que era a parte entre os dedos, certo? Eu estou a ouvir um bocadinho mal. Agora não estou a ouvir nada. Está-nos a ouvir agora, Carlos? Agora, eu sou jornalista, eu ouço bem. Pronto. Muito bem. Então eu vou repetir. Agora já estou a ouvir, Sim, obrigado. Ok, muito obrigado. O que o Sr. Carlos disse, portanto, agradecer-lhe o seu telefonema, o que o Sr. Carlos disse foi, portanto, que tinha uns carocinhos, certo? Sim. Diga. Sim, como dá a comichão, portanto, eu coço muito. A comichão vai para o corpo todo. É pelo corpo todo? Exatamente, e também dá no meio dos dedos dos pés. Pronto. Eu aí, independentemente de ir à podologia, e que tem podologistas de bons profissionais no seu concelho, eu sou de um concelho vizinho, mas eu diria, provavelmente, como já tem essa situação dos carocinhos e de comichão pelo corpo todo, eu diria que provavelmente seria mais indicado, nesta fase, o Sr. Carlos dirigir-se ao seu médico ou médica de família para tentar explorar essa... Pois, doutor, eu já falei com a minha médica de família, mas ela não me dá solução a isto. Pronto. Se pretender, poderá naturalmente recorrer ao podologista, não é? E depois tentar, na consulta, avaliar e depois logo se vê se for necessário reencaminhar para outra especialidade. E vai ser possível, Sr. Carlos. No final desta chamada vamos então, como eu referi no início, disponibilizar todos os contactos para que, se for caso disso, então avançar e marcar a sua consulta. Muito obrigada pela sua chamada, foi um gosto ouvi-lo e continuação de um excelente dia. As melhoras para si, muito obrigada. Vamos ouvir então mais uma telespectadora, Margarida Marques, liga de Vila Nova de Gaia, tem 75 anos. Bem-vinda, Margarida. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu queria perguntar ao Sr. Doutor, já me ouviram? Estamos a ouvir muito bem, pode dizer. Pronto. Eu que tenho um problema nos pés, na parte de baixo, na sola do pé, todos os dias, seja verão, seja inverno, eu tenho que andar sempre com uma meia pequenina, um soquete, uma coisinha,
porque a sola do meu pé cola à sola do calçado. Eu, tanto de verão, no verão ando com o calçado aberto, mas tenho que usar essa meia porque o pé cola-me ao calçado. Eu gostava de saber o que havia de fazer para não ter de andar com o calor e com meias calçadas. Muito bem, Margarida. Muito obrigada pela sua questão. Dona Margarida, muito obrigado pela sua questão. Muito obrigado. A Dona Margarida transpira muito pelos pés? Os pés quentes. Desculpa? Tanto no inverno como no verão. Pés quentes. Quentes. Mas o meu problema... lavo todos os dias. Margarida, desculpe, nós não conseguimos ouvir a sua resposta. Disse que tinha os pés quentes, foi isso? Como? Disse que tinha, tanto no inverno como no verão, os pés muito quentes. Tenho. Muito Tenho bem. sempre Muito os pés quentes. Não uso nada nos pés para dormir nem nada. Muito bem. E transpira, Dona Margarida? Transpira muito? Os seus pés ficam muito úmidos? Transpiro, quer dizer, não é a razão de transpirar. O que me custa mais é ter que calçar uma meia para andar... Porque colam ao sapato, não é isso? Sim, e o meu calçado é todo em pele, palmilha, já compro próprio para isso. Muito bem. E diga uma coisa, essas soquetes ou redes, como disse inicialmente, que coloca portanto, no seu pé, para fazer, digamos, barreira com o calçado, de que tipo de fibras são? Provavelmente aquelas que têm assim alguma viscosidade, algum gel? Ou não? Margarida, qual é o material da meia que calça? O material da meia, ou é licra, Pois. no inverno é mais o algodão, que eu só quero tipo de algodão, mas no verão não posso usar isso, porque além de transpirar, não posso usar essa meia de algodão, não é? Eu uso um soquetitozinho, aquele é tipo ou licra, ou nesse género de mousse, ou licra, é daquele fininho mesmo. Pois. Muito bem, muito obrigada então. Dona Margarida, em primeiro lugar eu acho que devia consultar um pelugista para ver se há algumas outros tipos de situações que estejam... Por exemplo, é diabética, tem má circulação ou nada disso? Não costuma ter má circulação. Costuma? Não. Não costuma? Não. Pronto. Ok. Mas devia também ser analisada, que não custa nada. Mas de imediato posso-lhe aconselhar a retirar esse tipo de soquetes, porque mousse ou licra são fibras, portanto, sintéticas, que reagem com as células da nossa pele, que provocam mais umidade, mais viscosidade e até mais odor. E, além disso, faz exatamente essa situação que a Dona Margarida estava a dizer, que é colar, uma sensação desagradável, que é colar os pés aos sapatos. Portanto, a usar soquetes que eu não conheço, mas provavelmente existe, a 100% algodão, seria o ideal. Se não, é preferível não usar do que usar essas fibras sintéticas, Dona Margarida. Mas eu se não calçar, desculpe, Faz favor. eu se não calçar nada, quando me descalço, tenho a sola do pé toda esfolada. Pronto. Há produtos que podemos aplicar da farmácia exatamente para esse tipo de situações. Por isso é que carece previamente de uma avaliação de um podologista, para ir de encontro às suas necessidades, como é lógico, está bem? Obrigada, Margarida, pela sua chamada. Obrigado, Sr. Doutor e companhia. Obrigado. Muito obrigada pelo seu telefonema. Sr. Doutor, de facto, este problema de transpiração é muito comum, não é? Muito comum mesmo. Muito comum mesmo. E às vezes pode ser difícil a solução também. Também. Há um conjunto grande, até hormonal, por exemplo, Sim. de fatores que fazem com que nós transpiremos mais. Não é? Até bem. por todo o corpo. Por exemplo, na região axilar, nas mãos, Sim. nos pés também. Não é? E depois há atitudes mais radicais para tentar debelar o problema. Não é? Vamos ao encontro do próximo telespectador. Vamos ouvir a questão do Vasco Lima, Liga da Trofa, tem 65 anos. Bem-vindo, Vasco. Boa tarde, como está? Boa tarde. Ora bom, eu aqui há uns anos, posso pôr já a questão? Pode? Pronto, aqui há uns 3, 4 anos, eu periodicamente sinto uma comichão na sola dos pés. E há uns 3, 4 anos a situação agravou-se em que, de um momento para o outro, verifiquei em que em ambos os pés e depois nas mãos
ganhei quase uma carapaça, em que acabou por estalar, que agravou-se ainda pior, que estalou. Eu consultei um dermatologista, em que me receitou uma pomada, uma para as mãos e outra para os pés. Das mãos praticamente desapareceu logo, dos pés demorou algum tempo a desaparecer. E essa pomada foi uma pomada Floritirão, que é à base de clotrimazol e metamazona. O que acontece? Pronto, o problema ficou resolvido, só que há uns tempos esta parte voltei a ter a tal comichão, como o Sr. estava a falar, de uma comichão nos pés, mais ao pé esquerdo que não ao direito, mas tenho comichão nos dois. Eu gostava de ouvir qual é o problema que eu tenho, se é considerada a micose. Muito obrigado, Sr. Vasco. Muito obrigado, Sr. Vasco. Portanto, referiu alguns pontos. Diga-me só uma coisa. Qual é a sua atividade profissional? Sou profissional de seguros. Desculpe? Profissional de seguros, mediador. Ok, muito bem. Eu perguntei isto porquê? Porque muitas das vezes algumas atividades profissionais que envolvem sapatos biqueira de aço, de ambientes úmidos e quentes ou frios, portanto isto temos que considerar também a profissão. Não tendo esse tipo de profissão, a pomada que o médico dermatologista lhe receitou tem antifúngico e um corticoide. Nas mãos passou, como disse, a tal carapaça que o Sr. Vasco referiu, passou. Nos pés, mantém esse tipo de situação aliada à comichão e à umidade que se está a referir. Portanto, o fator, considerando que é a mesma patologia das mãos e dos pés, há alguns fatores que fazem com que continue a patologia nos pés e na mão não. Portanto, é aquilo que falávamos há um bocadinho, a umidade, a temperatura e a escuridão. Portanto, eu aconselharia o Sr. Vasco a consultar um podologista para ver em pormenor qual a situação mais concreta. Eu, como entenderá, eu não posso, a esta distância, e mesmo sem imagens, não posso aconselhar num ou noutro sentido. Entende isso, não é, Sr. Vasco? Não, exato. Eu posso acrescentar um pormenor que eu em miúdo já na idade adolescente, os meus sapatos desgastavam-se com muita facilidade por de lado, não era na sola, era de lado. Muito bem. E porquê que era de lado? Porque eu transpirava muito pelos pés e o suor cortava o sapato. Pronto. Mas também, provavelmente, aí pelos apoios. Porque o suor e a transpiração é em toda a região do pé, certo? Exato, portanto, exato. Ao ser num ponto concreto do pé, significa que poderia haver ali um excesso de apoio, que estamos a falar noutro sentido, noutro tipo de situação, entende? Mas para o seu caso em concreto, de facto, aconselharia o Sr. Vasco a consultar um podologista. Okay. Muito obrigada pela sua chamada. Obrigado. De nada, obrigado. Obrigada e as melhoras para si. Obrigado. De facto, estamos aqui perante uma especialidade que é possível, tem que estar perto, não é? Tem que perceber, olhar para conseguir chegar a um diagnóstico do problema. Exatamente. Não é? E adequar, mediante essa análise, mediante esse diagnóstico, adequar a terapêutica mais eficaz. Claro, muito bem. Vamos ouvir a questão do próximo telespectador. Junta-se a nós a Laurinda Oliveira, Liga de Vila Nova de Gaia, tem 77 anos. Bem-vinda ao consultório. Bom dia. Boa tarde, menina. Desculpe. Boa tarde ao doutor também. Boa tarde. Pode fazer a sua questão, Laurinda. Olha, é assim. Eu, segunda-feira, fez 8 dias que eu fui a Fátima. E levei sandálias abertas atrás. E à frente também. Mas como estava muito calor, eu calcei outras chinelas baixinhas. E eu, com o calor, ultimamente, incha-me os pés, não sei por que motivo, ou é de estar sentada, foi no carro, com certeza, e sei que saí do carro e começou-me a doer o calcanhar do pé esquerdo. Apareciam os piquinhos que me estavam a picar. Eu era assim, ai meu Deus, eu não posso andar, o que é que se passa comigo que eu não consigo andar hoje? Isto nunca me aconteceu.
Pronto, vim-me embora para casa e continuou a dor sempre até agora. E agora já marquei na trofa, que eu tenho o meu ortopedista, marquei para uma consulta para eles. Mas eu queria saber o motivo. Por que motivo continua-me a dar, a doer? Muito bem. Muito obrigada, Laurinda. Muito obrigada. Muito obrigado, Dona Laurinda. Agradeço-lhe a pergunta. Portanto, disse que foi a primeira vez, não é? Talvez... Nunca me aconteceu semelhante. Muito bem. Diga-me uma coisa, Dona Laurinda. Após a ida à Fátima, após iniciarem esse sintoma de dor, ao levantar-se da cama, dói-lhe? Não, dói-me sim, dói-me. Na cama não me dói. Mas ultimamente, desde que aconteceu isto, ao levantar dói-me o pé esquerdo, o calcanhar. Muito bem. E depois, com o passar do tempo, vai diminuindo a dor, correto? Pouco. Eu, por exemplo, tenho aqui uma senhora que é enfermeira, em frente a mim, e eu perguntei-lhe por que motivo, e ela esteve-me a dizer para eu meter, então, gelo. Ok. Isso, o motivo gelo? Relaxa um bocadinho, não é? Ah, sim. Porque é um tratamento anti-inflamatório, com certeza. O que eu penso que pode a Dona Laurinda padecer, mas como agendou consulta na ortopedia, e bem, eu penso que pode ter um esporão do calcanhar, que é uma patologia bastante frequente e que dá esse tipo de sintomatologia, precisamente. O facto de, portanto, ter ido a Fátima, ter estado algumas horas parada, mudar de calçado e tal, podia ter despertado... Eu tive que me sentar, que eu não conseguia, era muito calor, eu tive que me sentar na Basílica, que era mais fresquinho. Muito bem, é isso. Subconscientemente procurou o fresco, exatamente, que é para aliviar-lhe na dor. A dor, exato. Pronto, dá-me a sensação, pelos seus sinais e sintomas, que poderá ter de facto um esporão. Mas recorrendo, se já marcou e agendou, portanto, a consulta na ortopedia, muito bem, seja onde for, muito bem, irá fazer provavelmente um raio-x e depois será diagnosticada ou não do tal esporão. E depois, provavelmente, vai ouvir a opinião do médico ortopedista, que a orientará, e uma das terapêuticas possíveis é, de facto, recorrer ao apologista para fazer umas palminhas personalizadas, se se confirmar que tem um esporão. Está bem, Dona Laurinda? Está bem. Dona Laurinda, muito obrigada. Obrigada e boa tarde, doutor, por muita atenção. E um bom dia para o doutor e para a menina. Muito obrigada. E para si também. Muito obrigada. Sr. Doutor, antes de avançarmos para o próximo telespectador, deixe-me só perguntar-lhe o que é o esporão do calcanhar. O que é que poderá ser? Obrigado pela pergunta, vou recorrer aqui do nosso exemplar deste modelo. Nós temos aqui assim nesta região do calcanhar, do calcânio, que é o osso do calcanhar, temos a inserção de uma fáscia. Portanto, é tipo um tendão, mas corretamente, em termos anatómicos, chama-se de fáscia, que depois percorre para o pé, portanto, abre em leque, e que faz este movimento que nós, ao deambularmos, ao caminharmos, o pé não é estático, não é? Faz estica e encolhe. Se me permite a expressão, estica e encolhe, estica e encolhe, estica e encolhe. Esta tal fáscia. Isso é o normal. Por algum motivo, a nossa arquitetura do pé pode estar alterada e o podologista analisa a fundo se tem ou não algum tipo de alteração e qual alteração, que esse tipo de alteração pode haver uma torção na arquitetura, como digo, do pé, e faz com que, na inserção da tal faixa, portanto, na inserção aqui, assim, por baixo do pé, possa inflamar. Isso é que provoca a dor. Inflama, depois, por uma ordem do processo inflamatório do corpo, vai calcificar e depois ossificar. E torna-se um esporão. Porquê é que se diz esporão? A patologia em si. Porquê é que se denomina esporão? Porque o formato dessa tal calcificação desse ossículo é exatamente parecida com o esporão dos frangos, dos galos. Sim, sim. É exatamente por isso que se denomina de esporão. É evidente que o tal esporão, essa protuberância óssea, não é em si essa protuberância que faz magoar, é a inflamação na inserção do tal tendão, da tal faixa. Isso é que faz doer muito. E o porquê, como a Dona Laurinda referiu, de doer de manhã ao sair da cama.
estivemos 7, 8, 9, não interessa, horas com o pé relaxado. Portanto, essa fáscia relaxou, desinflamou. E depois faz com que quando nós coloquemos o pé de fora, portanto, ao sair da cama, vamos apoiar e vamos acordar a inflamação dessa tal fáscia. Portanto, daí dá muitas dores. Normalmente até há uns relatos de vários pacientes que nesses primeiros minutos até se auxiliam, digamos, nos armários, nas cômodas, e depois a coisa vai diminuindo. Precisa de tempo para arrancar, não é? Tempo para arrancar, exatamente. Isso mesmo. Vamos ouvir a questão de mais um telespectador. Junta-se a nós Rui Costa, Liga de Matosinhos, tem 60 anos. Bem-vindo. Olá, Rui. Olá, boa tarde. Como está? Boa tarde. Pode fazer a sua pergunta. Muito boa tarde. Boa tarde mesmo. Boa tarde, doutor. É assim, a minha questão é a seguinte. Pronto. Eu, durante o dia, ando normalmente, sem problemas nenhuns. Estamos a ouvi-lo. Pode fazer a sua pergunta. Sim, pronto, ok. Então é assim. Eu, quando me deito, não é? Pronto, quando vou para a cama, sinto um calor insuportável nos pés, seja de inverno, seja de verão, em que, pronto, obriga-me a descobrir-me, a procurar o chão, colocar o pé no chão, porque por mal-estar que esse calor me provoca. A minha questão é, haverá um tratamento para isto? Estou sim, Rui? Sim. Portanto, tem esta sensação de ter sempre os pés muito quentes, não é? Muito quentes, e quando me deito, sim, à noite. Muito bem. Vamos ouvir a opinião do Sr. Doutor. Obrigada. Ok, Sr. Rui, muito obrigado pela questão. Até se calhar na cama procura colocar os pés de fora para aliviar, não é? Para não ter correto, procuro os pés descubro-me, procuro o chão, põe o pé no chão para o frio, não é? Diga uma coisa, posso lhe perguntar a idade? 60 anos. 60. Fuma? Sim. 60, sim. Fuma? É fumador? Não fumo, não. Muito bem. Tem diabetes? Não tenho diabetes, não. Problemas de má circulação do sangue, tem? Não, também não tenho nada, não. Que eu tenho conhecimento, não. Por acaso tive agora um AVC há cerca de um mês e pouco, mas isso já me acontecia muito antes. Pronto, já lhe acontecia muito antes, não é? Mas nunca questionou, por exemplo, não tem derrames, não tem assim pequenas varizes, derrames nos tornozelos, nada disso? Nunca procurei nada disso, nada. Pronto. Esse tipo de sintomas muitas das vezes estão associados a problemas de retorno venoso, ou seja, nós estando em pé, como é lógico, o coração distribui o sangue por todo o corpo, não é? Mas depois vai ter que fazer o refluxo, portanto, dos pés, por exemplo, não é? Que estamos a referir-nos, ir para cima outra vez, para o coração, portanto, pulmões e coração, para oxigenar. E isso é feito pelas veias. E algumas vezes há um acumular de sangue, ou essas veias, as válvulas, não comunicam bem nesse refluxo, nessa subida do sangue, e pode dar precisamente esse tipo de sintomas de vermelhidão, de muito calor, que é bastante desagradável. Existem produtos à venda nas farmácias para refrescar os pés, para dar sensação de frescura. Poderia o Sr. Rui começar por essa hipótese, que é uma hipótese fácil. Se porventura não resultar, então aí provavelmente recomendar-lhe a ir ao seu médico de família ou eventualmente a um cirurgião vascular, mas se calhar numa primeira fase tentar esse tipo de cremes que existem nas farmácias e depois, se não resultou, essa tal frescura não resultou, ir ao seu médico de família para tentar fazer um estudo mais exaustivo do seu problema. Muito obrigada, Sr. Rui, pela sua chamada. Continuação de um excelente dia. Uma boa quarta-feira. Temos ainda alguns minutos para ouvir mais uma telespectadora. Junta-se a nós a Fátima Ribeiro, Liga de Gondomar, e tem 64 anos. Bem-vinda ao consultório, Fátima. Boa tarde, doutora. Desculpe. Muito boa tarde. Boa tarde. Doutora, eu queria pôr uma questão ao Sr. Doutor. Sim. Que tenho tenho um calo no pé. Dizem que é um calo. Eu já fui operada 3 vezes, na perna direita, entre o dedo o pequenino e a seguir. E então a primeira cirurgia que me fizeram, uniram-me os dedos. Depois não correu bem, soltaram outra vez os dedos. À terceira, nada correu, com aquilo estava sempre a nascer. É no meio dos dedos que nasce. E acho que vem de dentro, porque eu tenho quando está mais grave, eu comecei a sentir a dor no peito do pé. E depois é que detectaram que era um calo que eu tinha, que eu nem via no meio dos dedos. Fui operada então a primeira vez assim, como já expliquei, uniram-me os dedos.
depois não correu bem e foi a segunda vez, tiraram-me o osso do dedo a seguir e quer dizer, não veio outra vez, apareceu, voltaram-me a unir os dedos. Eu agora queriam-me fazer mais cirurgias, eu é que não deixei. Fiz 3, quer dizer, eu não vejo resultados nenhuns. Tenho que continuar em podologista para tirar o calo uma vez por mês, no mínimo, porque eu não consigo andar. Quando ele cresce-me. Parece que eu coloquei aquilo, uma vez a peteira a meia, de estar tão grande, parecia-me, sei lá, não sei explicar, era um bocado de carne amassada. Muito bem, Fátima. Aqui um caso complexo que vamos ouvir o Sr. Doutor. Sim. Muito obrigado, Dona Fátima, pela questão. Eu diria que, portanto, o seu problema, no fundo, é entre os dedos, certo? Sim, sim. Aqui assim entre os dedos, correto? É da perna direita. Entre Pronto. o dedo pequenino... E o a seguir, não é? E o dedo pequenino e o a seguir. Pronto. Provavelmente, não sei se sim. tinha exostose ou não, mas foi-lhe feita primeiro uma anquilose, que é a união, e depois separaram. E é evidente que há ali uma questão mecânica que está sempre presente. Portanto, a fricção, o contacto entre os seus dedos estão sempre presentes. Verifiquei que vai a um colega tirar, portanto, mensalmente esse calo, que lhe dói. Portanto, eu não sei se o meu colega já lhe propôs ou não fazer um silicone. Desculpa, eu fui operada 3 vezes. Bom, Primeiro uniram, depois tiraram-me o osso do dedo a seguir e deixaram aberto. Sim, Fátima, nós percebemos. O Sr. Doutor está só a perguntar se o colega já lhe propôs um silicone. Fazer um silicone. Olha, eu tenho aqui portanto é oportuno mostrar à Dona Fátima, que nós, o podologista, faz à medida. É evidente que isto não resolve o problema, ok? Mas protege e protela, arrasta o tempo da necessidade de fazer a raspagem, ok? Se a Dona Fátima pedir ao colega, com certeza que ele fará isto, é uma coisa muito simples, faz na consulta, personalizadamente. E eu tenho este exemplar aqui para a Dona Fátima ver o tipo de material. Então, imagino que isto é uma plasticina e coloca-se, portanto, entre interdigital, está a ver aqui pela minha mão, coloca-se interdigital entre os dedos, que a Dona Fátima tem um problema, e vai-lhe proteger, vai evitar a pressão constante entre osso contra osso. E ainda por cima, como foi submetida a 3 cirurgias, ainda mais, provavelmente, este dispositivo, este silicone, ainda mais surtiria efeito na sua questão, Dona Fátima. Parece-me que sim. Neste caso, não iria solucionar de vez o problema, mas iria ajudar, não é? Dona Fátima tem que ir uma vez por mês ao podologista, raspar então o calo, poderia demorar muito mais, não é? Poderia demorar muito mais. Além disso, dava-lhe conforto, qualidade de vida, qualidade de vida num caminhar. Há de fazer essa proposta ao seu podologista, Dona Fátima? Claro que sim. Muito bem. Dona Fátima, muito obrigada pela sua chamada, muito obrigada e continuação de um bom dia e que corra tudo bem. Sr. Doutor, foi um gosto tê-lo cá, muito obrigada. Volte sempre que quiser, temos sempre assuntos muito relevantes, nomeadamente este calos, não é? Também tão comum. De facto, os pés é a nossa base e se me permite só 20 segundos. Sim. Nós temos a podologia em Portugal, vai fazer agora, portanto, sexta e sábado, o seu 16º Congresso Nacional, por acaso aqui bem perto, no Porto de Leixões. Portanto, é mais uma oportunidade para nós podologistas, temos sempre informação e partilha de conhecimento científico, que inclusivamente vai estar lá um professor de dermatologia, que às vezes passa por aqui por Portugal, também a falar de patologias dermatológicas do pé. Claro. Portanto, isto também é digno de referência e muito obrigado pela oportunidade. Sempre muito relevante termos aqui no consultório. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Nós seguimos em frente, vamos fazer um curtíssimo intervalo, mas na última hora deste programa vamos falar sobre a amamentação e os seus benefícios, mas também a vacina contra a Covid-19 em grávidas e mulheres que estão a amamentar. Também vai poder ligar para tirar as suas dúvidas se surgirem durante a conversa. Após um curtíssimo intervalo. Até já.